Passado em sala, então eu vou pedir para que você que não fez, faça essa atividade no seu caderno, para que você consiga aí compreender um pouco da nossa discussão. A atividade, na verdade, é a atividade 1 e 3, lembrando que a apostila não tem atividade 2, ela veio com erro, tá? Páginas 56 e 55, perdão, e 56. Não precisa copiar as questões, tá? Só as respostas, e peço que vocês também registrem aí uma pesquisa no caderno com as informações sobre a epopeia de Gilgamesh. Bem, a religião mesopotâmica é uma religião politeísta, tá? Que acredita em vários deuses, deuses que são representações de fenômenos da natureza e possuem arquétipos humanos, ou seja, eles são como eu e você, eles têm amor, ódio, desejo, mas uma característica geral dos deuses mesopotâmicos é que eles são hostis, né? Ou seja, eles não são bons, eles não são maus, eles são interesseiros, mas eles são muito mais propensos à destruição do que à criação. Isso fica muito claro quando a gente vê os hinos né, que foram feitos para esses deuses e mesmo a história mitológica. Então a deusa Ishtar, por exemplo, que é a deusa considerada a deusa feminina, do amor, das mulheres e da magia, é uma deusa muito hostil, principalmente na epopeia de Gilgamesh. Um deus importante, né, um deus supremo para os mesopotâmicos é Marduk. Ele é aquele que representa a lei, é aquele que representa também a força, principalmente a força masculina. Quando eu digo a força, não força física, mas a força de comando. Aqui nessa imagem a gente vê Marduk entregando as leis para o rei Hammurabi, no Código de Hammurabi, na estela do Código de Hammurabi presente no museu, se eu não me engano, no Museu do Louvre, na França. O Marduk, ele é o deus protetor da Babilônia, o patrono da Babilônia. Seu símbolo é o dragão, e a ele a ideia de que ele possuía 4 olhos e ouvidos, então ele via tudo e ouvia tudo. Nada saía do controle de Marduk. Aqui uma arte, né, livre de como seria Marduk, com os seus 4 olhos e orelhas, e o dragão. Marduk também muitas vezes é representado com essas asas também, lembrando que essa coroa com esses 3 chifres é muito característica nos deuses da Mesopotâmia. O chifre no mundo antigo está ligado à divindade, à supremacia, à realeza. Uma deusa importante é a deusa Tiamat, que é uma deusa que tem um nome muito... Talvez que vocês não seja da época de vocês, mas vocês podem ter visto ou ouvido alguma vez. Tiamat é o dragão que enfrenta aí as crianças em Caverna do Dragão, um desenho dos anos 80, que nunca tem fim, do Mestre dos Magos. É um dragão com várias cabeças e tem esse nome de Tiamat, que é o nome de uma das deusas da mitologia suméria, uma das mais importantes, que é uma deusa associada, sim, a um dragão, uma serpente marinha, mas principalmente à água, tá? Ela às vezes é associada ao monstro, como vocês podem ver aqui, então seria a alusão de um dragão lá na Mesopotâmia, ou a serpente, como vocês podem perceber aqui, um selo cilíndrico. Como eu disse, os selos são importantes para o estudo da mitologia mesopotâmica. E algumas artes aí de como seria Tiamat, né? Então, com cauda de serpente, asas, né, de dragão, uma visão mais ligada à água, já que é o domínio da deusa. Shamash, que é um deus solar, tá? É um deus babilônico e assírio. Ele também está relacionado à justiça. Muito do mito de Shamash, ou sempre a imagem dele está associada com ele sentado, porque é um deus ligado ao trono. É um deus também que está ligado a fazer o trajeto do sol. É ele que traz o sol na sua carruagem. Uma alusão muito, muito próxima às mitologias egípcia e grega. Na egípcia é Ra, que com a sua barca carrega o sol, e na grega é Apolo, que carrega Hélios. Esses símbolos solares e lunares também são muito comuns na representação de Shamash. Ele sempre também é representado por este símbolo, que é o sol, sendo carregado aí na sua carruagem, e é ele que faz o trajeto importante. Então aqui outra imagem dele carregando o sol. Inanna, também conhecida como Ishtar, né, que é essa deusa relacionada ao amor, à fertilidade, né, aos cultos femininos. É uma das deusas mais hostis, sempre vai ser associada à coruja, ou ao leão, ou à leoa, tá? Ela possui algumas representações pernas de coruja. Ela é uma das divindades mais, hostis. Na maioria dos mitos, ela sempre está envolvida em
pragas e na fúria dos deuses. Ela também tem essas representações aqui como no selo cilíndrico próximo a um leão, né, com asas e chifres. E aqui a mais famosa dela com corujas e leões, ou leoas, né, e com garras, muito parecida com as arpias da mitologia grega. Alguns animais fantásticos, digamos assim, né, também habitam a Mesopotâmia, como o lamassu, que vai provavelmente influenciar as figuras de esfinge na Grécia e no Egito, e de hipogrifos, né, metade águia, metade cavalo, grifos, metade leão, metade águia. São essas figuras aí que misturam aspectos aí animais e aspectos humanos. Os lamassus são muito encontrados nas entradas das cidades, tá? Nos pórticos das cidades. Então aqui vocês podem ver, ó, a imagem não é muito boa, mas a relação de uma pessoa para eles. Então, às vezes possuem 6 até 10 metros, tá? De altura, essas figuras, e sempre nas entradas principais da cidade. Bem, agora a gente vai começar a falar um pouquinho da epopeia de Gilgamesh, tá? Então, se vocês quiserem beber uma água, ir no banheiro, esse seria o momento. Eu sei que a aula tá ficando muito extensa, mas eu prefiro fazer uma aula extensa em que vocês possam assistir em várias partes do que ter que cortar elas, porque depois eu tenho dificuldade para subir esse vídeo. A epopeia de Gilgamesh é o épico, a história, tipo, a aventura mais antiga que a gente tem em notícia. Eu não vou falar muito dela, eu só vou falar bem do começo e de qual é a relação dela com o papel do rei sacerdote. Vou deixar uns vídeos para vocês de uma explicação, um resumão sobre a epopeia de Gilgamesh. São 3 vídeos eu não sei, eu acredito que ele seja professor, mas ele explica de uma maneira bem dinâmica. Então, aqueles que estão interessados, além da pesquisa no caderno, vejam um vídeo para saberem um pouquinho mais. A epopeia de Gilgamesh é esse rei fantástico, tá? Que é um semideus. Foi uma figura muito importante dentro da Mesopotâmia. É possível que ele não tenha existido, e se existiu, obviamente, não era fantástico assim, mas ele vai ganhar o cunho de ser um modelo de rei a ser seguido pelos mesopotâmicos, pelos reis da Mesopotâmia. Existem várias aventuras de Gilgamesh, e é possível que elas tenham sido escritas em vários momentos diferentes. Isso era do folclore deles, ou seja, todo mundo sabia essa história. E chegou algum momento que alguém quis registrar, e ainda bem que registrou, porque foi a partir desses registros em 12 tabuletas de argila que a gente conseguiu entender quem foi essa história. Só para vocês terem uma noção, a epopeia de Gilgamesh é muito mais antiga do que a Odisseia, por exemplo, tá? De Homero, do que a Ilíada e a Odisseia. Então, é a primeira história de aventura, de épico que nós temos notícia. E é uma pena que não tenham feito alguma série ainda de Gilgamesh, porque a história é muito interessante, é muito legal, e se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam. Bem, na história, Gilgamesh, né, sem soltar muitos spoilers, o Gilgamesh é o rei da cidade de Uruk, e ele é, como eu falei pra vocês, metade deus, metade, né, homem. Na verdade, ele não é deus, ele é um semideus, né? Então ele é mortal, perdão. E ele é muito forte, muito bonito. Não havia criatura mais bonita do que Gilgamesh. E ele era muito soberbo, narcisista também. Então dizia-se que todos os casamentos ele queria ser a primeira pessoa a passar a noite de núpcias com a noiva, não era o noivo. Então ele despertava muita raiva também nas pessoas. E parte da população de Uruk estava cansada disso e começa a clamar para os deuses para que os deuses façam alguma coisa. Porque, olha, vocês criaram um monstro, né? Ele é lindo, maravilhoso, forte, mas é podre. Ele é o quê? Um macho escroto. Então o Gilgamesh, né, tava reinando, felizão lá da vida dele, e a população começou a clamar, né, a reclamar os deuses, porque o fato de Gilgamesh ser muito egoísta e tudo isso, chato, nojento, escroto. E os deuses resolvem então criar um inimigo, ou uma pessoa à altura, e essa pessoa foi o Enkidu. O que seria o Enkidu, né? O Enkidu seria uma criatura muito forte, cheia de pelos no corpo, com chifres e bem animalesca, da qual seria tão forte quanto o próprio Gilgamesh, e o destino deles estaria aí traçados. Bem, tudo começa na história, né? Vou contar de uma forma resumida. Quando o Enkidu ele é visto pelo Gilgamesh, o Gilgamesh vê o Enkidu e não sabe o que é aquilo, se é na floresta, se ele é humano, se ele é um animal. E ele tenta provar isso e contratando uma prostituta para passar uma noite com o Enkidu. No caso, o Enkidu sempre era cercado de animais, então ele era meio curupira, assim, vamos pensar assim. E essa prostituta passa um tempo, né,
Se eu não me engano, são 6 noites ou 9 noites com Enkidu, uma loucura. E o Gilgamesh começa a perceber que existe algo de humano na Enkidu. Tá? E depois de algumas tentativas, ele traz o Enkidu para dentro da cidade, né? E em algumas versões do mito, o Gilgamesh tem uma terrível briga com o Enkidu, porque o Enkidu descobre que estava sendo enganado e, enfim. O Gilgamesh começa... Eles têm se desafiam, né, na força, que era um pouco do que o destino deles trazia, né, o desafio. E eles começam a brigar loucamente, só que um tão forte quanto o outro. E o Gilgamesh dá um tapão, Enkidu voa, Enkidu dá uma amarrada nele e eles voam para um lado e para o outro. Uma luta corporal terrível, até o ponto que um começa a olhar para a cara do outro e o Gilgamesh começa a rir e começa a perceber o quão Enkidu é fantástico. E sim, eles se tornam grandes e grandes amigos. Depois disso, são várias aventuras que eles vão travar juntos, até o dia que eles vão destruir esse monstro chamado Umbaba, que tem essas feições monstruosas, né, horrendas. Ninguém sabe muito como ele era, às vezes ele era um dragão, enfim, na floresta de cedros do Líbano. E lá, o Gilgamesh e o Enkidu destroem esse monstro, que era um monstro muito, muito, muito poderoso. E isso faz com que a deusa Ishtar desça e fala assim: nossa, Gilgamesh, você realmente é lindo, maravilhoso, incrível e poderoso. E você destruiu o Humbaba, que é um monstro terrível. Então, assim, eu quero casar com você. E o Gilgamesh fala: olha, eu não tô afim, eu não quero. E isso desperta a ira de Ishtar, né? E ela fica putaça da vida com as caras e manda o Touro dos Céus, que é um monstro terrível, pra destruir os dois. Pra destruir tanto o Enkidu quanto o Gilgamesh. Porém, os dois conseguem domar o Touro dos Céus e expulsar. Isso faz com que Ishtar fique mais nervosa ainda. São várias as aventuras, como eu falei pra vocês. Isso a gente encontrando selos cilíndricos. Então, dele domando os leões, ou os dois domando o Touro dos Céus. Enfim. Mais pra frente, né? Não vou contar os spoilers. A história ela tem várias e várias reviravoltas aí com essa vingança que Ishtar vai causar em Gilgamesh, que vai navegar por mares desconhecidos, encontrar seres e personagens importantíssimos. Mas o que fica é que o Gilgamesh vai ser o modelo de rei a ser seguido. E quais são os papéis desse rei sacerdote, né? Ele, primeiro, possui o poder político. Voltando, quem é que tiver interesse de saber mais sobre o papel de Gilgamesh, pesquise. Eu vou deixar depois os links do vídeo. O rei sacerdote, ele possui o poder político, ele que governa, ele que comanda os exércitos, todo o poder militar, tá? Ele que presidia cerimônias, ritos religiosos, administra a justiça e cobra os impostos, os tributos. De novo aqui, ó, nessa estátua do Gudea de Lagash, a gente vê toda a historinha dele aqui em cuneiforme. Vocês não vão conseguir enxergar muito bem. Mas aqui, o que me importa, o vaso com os 2 feixes de água representando o Tigre e o Eufrates. E a fertilidade está nas mãos de quem? Do rei. Outros reis são importantes, como o Sargão I, né? O Sargão tem uma história muito, muito parecida com outra personagem, que é Moisés, né? Quando aí nessa área em negrito ele fala, né? Numa das tabletas de argila aqui, a minha mãe era uma alta sacerdotisa e colocou-me numa cesta de junco, selou-me com betume e colocou-me no rio. Né? E lembrando que as histórias da Mesopotâmia se passam aí pelo menos 1.200 ou até um pouco mais anos antes da possibilidade da Bíblia ter existido. Ou dos livros bíblicos. Bem, outro rei famosíssimo é o Hammurabi. Ele que vai trazer o código de Hammurabi, conhecido também como Lei de Talião, né? Que é o famoso olho por olho, dente por dente. Eram cerca de 280 leis que ficavam provavelmente em áreas centrais da cidade, né, como essa peça que hoje está no Museu do Louvre, que eu havia falado para vocês. É uma peça de basalto gigantesca, tem uns 3 metros pelo menos, e nela está descrito todas as leis, né, e essas leis são bem variadas. Não vou focar muito nelas, porque a aula já está ficando muito grande. E aqui é aquela cena que eu mostrei para vocês, né, do Marduk entregando as leis nas mãos de Hammurabi, também uma cena muito próxima de Deus entregando as tábuas da lei para Moisés no Monte Sinai. Tem vários exemplos do Código de Hammurabi, depois peço para que vocês deem uma lidinha no PDF. Vamos para a última habilidade, comparar diferentes explicações para fatos e processos históricos sociais. E eu escolhi um fato histórico e processo social que para mim é muito importante para a gente entender a diferença das classes, que é a morte, os ritos funerários, né? Então por isso eu trouxe para vocês algumas informações sobre as tumbas reais de Ur.
Bem, elas foram encontradas por volta de 1926 pelo Leonard Woolley, né, que em inglês, que vai pesquisar essa área. Então, notem aqui as imagens de época das escavações. Eles vão escavar toda essa região de maneira predatória, bem feia mesmo, mas vão encontrar várias e várias informações que são importantes. Vão destruir outras também, tá? Porque nesse momento a múmia, o esqueleto, isso não é importante. O importante era os objetos. E que objetos? De preferência de metais preciosos, tá? Era muito comum nesse período que quando o rei morresse, né, outras pessoas morriam também. Então, essa quadra aqui, que é a quadra 1237, que é essa aqui azul, tá? Aquela aproximada, nela foram encontrados diversos, se eu não me engano, mais de 70 corpos. E esses corpos, ou seja, esses esqueletos, foram todos sacrificados para acompanhar o rei no mundo dos mortos, tá? Então, o sacrifício humano era muito comum na Mesopotâmia, principalmente em ritos funerários. Foi encontrado o estandarte de Ur. Esse é o verso do estandarte de Ur, né? Eu mostrei para vocês no começo da aula o outro pedacinho dele, com figuras também da sociedade, do cotidiano desses povos da Mesopotâmia. Muitas peças em ouro, como esse bode aqui, esse carneiro, perdão, de madeira com folhas de ouro. Essa harpa com cabeça de touro, que é muito famosa quando a gente fala de objetos aí encontrados na Mesopotâmia. Alguns objetos em bronze, como braceletes e essa cabeça de touro. O touro, a vaca, são animais muito importantes e que se repetem na mitologia dos mesopotâmicos. Eu trouxe de propósito essas duas peças de bronze porque elas têm essa coloração alaranjada quando estão normais, mas depois, quando elas passam por um processo de oxidação, ou seja, elas enferrujam, o bronze fica verde. A mesma coisa acontece com a prata, como essa leoa aqui e esse boi carregando um vaso. São de prata, mas que posteriormente, ou uma vaca, perdão, elas vão ficando uma coloração mais escura. Bem, o único metal que não enferruja, que não oxida, é o ouro, né, nesse momento. Então aí a gente encontra peças em perfeito estado, como essas espadas sacrificiais, tá? Não pensem que eram espadas para guerra, porque o ouro não é um metal resistente, ele quebraria fácil. Então são espadas fictícias ou para sacrifício. Esse capacete que imita, né, a cabeça do rei, então os cabelos, a orelha, e essa xícara, esse rito, esse vaso aí para verter líquido, para beber. Na tumba das rainhas, muitos adereços, muitas joias de ouro também, né? Então essa indivídua, coitada, foi encontrada com o crânio todo destruído. Não pensem que ela foi morta assim, não. Provavelmente foi a própria escavação que tirou isso. E várias peças de ouro, como vocês podem ver aqui, esse arranjo para o cabelo. Jogos também foram encontrados, e lembrando, né, todos esses objetos, coisas lindas e maravilhosas encontradas na tumba de Ur, são tumbas reais, ou seja, tumbas da nobreza. A população mais pobre tinha tumbas mais simples, tá? Nada de decoração, às vezes só, né, cistas abertas, então colocava o corpo e já era, inumação, enterrava, e às vezes a gente nem sabe onde o cara era enterrado se você fosse um escravo, por exemplo. A gente consegue fazer um estudo pensando nas formas de deposição mortuária, né, quem é enterrado aonde e como, a gente consegue identificar inclusive o status ou a classe dessa população. Chegando agora nessa parte final dessa aula, que já ficou gigantesca, né, alguns detalhes aí um pouco da arte mesopotâmica. Então eles eram craques em fazer azulejos, como vocês podem ver, né, como esse friso dos arqueiros que hoje está no Museu do Louvre. Cenas de alto relevo, né, escavadas em pedra, como essa cena da Caça dos Leões, que é uma cena que vai remontar a epopeia de Gilgamesh, já que das atividades mais representativas do Gilgamesh é matar um leão. Então, alguns de vocês podem estar se pensando, nossa, tem alguma alusão ou referência a Hércules, né? Hércules? Sim, no primeiro trabalho, né? O primeiro trabalho de Hércules é matar o leão de Nemeia. Então, o rei matar um leão é muito representativo na Mesopotâmia. Remonta não o Hércules, mas o Gilgamesh. Mais uma cena, né, do estrangulamento. Então, por mais que o leão tenha sido acertado aqui pela flecha, provavelmente por esse garoto aqui, é papel do rei assassinar, matar o leão. Que outra cena, a gente pode analisar o realismo, né, dessas peças e como a arte mesopotâmica é uma arte muito requintada e de difícil, né, ofício. Imagina o trabalho que deve ser para fazer isso.
Chegamos aqui no Portal de Ishtar, uma obra-prima da arte mesopotâmica. O Portal de Ishtar era uma porta que ficava na cidade da Babilônia e que, sim, foi completamente retirada, desmontada e levada para o Museu de Berlim. Nela a gente tem alguns animais como a vaca, símbolo da deusa Ishtar, e o dragão, símbolo de Marduk. 2 deuses que são importantes, que já falei deles aí para se entender a Mesopotâmia. É possível que o Portal de Ishtar fosse dessa forma, existiam mais pórticos, mas eles não sobreviveram e essa parte central sobreviveu. Ficava numa avenida muito importante da Babilônia que ligava até o grande zigurate de Marduk. Aqui outras reconstruções 3D de como seria o portal, tá? Quando a gente fala da Babilônia também, a gente fala muito, ou já ouviu falar do Jardim Suspensos da Babilônia, uma das maravilhas antigas, né, do mundo antigo, a primeira maravilha do mundo antigo, que nada mais eram do que, né, essas que são reconstituições do que jardins mesmo, do que plantas que ficavam suspensas, ficavam nessas áreas altas aí desses templos e dos palácios da Babilônia, que para a época devia ser uma coisa incrível você ver várias e várias plantas, talvez que nem eram da sua região, sendo, né, colocadas e nesses palácios e de uma forma assim exuberante. Então devia ser uma cena muito bonita. Até hoje a gente às vezes passa na Marginal ou em alguns lugares e vê aqueles prédios com árvores e jardins e causa um espanto e já nos traz uma beleza, quem dirá nessa época. Até o que algumas reconstituições de como eles poderiam ser, né? Das 7 maravilhas do mundo antigo, só uma está em pé, né? Que são as pirâmides de Gizé lá no Egito, que é tema da nossa próxima aula. Bem, uma coisa que infelizmente acontece é o Estado Islâmico destruir os artefatos mesopotâmicos. O Estado Islâmico, né, vocês já devem ter ouvido falar, visto notícias por aí, eles são árabes, né, islâmicos, e não reconhecem esse passado como deles. Então, eles acreditam que isso seja obra do demônio e que isso deve ser destruído. Então, muitas cidades foram destruídas, muitas vezes eles já entraram em museus e destruíram lamassus, como esses que vocês estão vendo, estátuas de deuses que infelizmente a gente não vai ter mais, né? E isso lança uma séria discussão, né? O que fazer com isso, né? Os europeus foram por muito tempo no século XIX e no século XX, arrasaram a região do Iraque, levaram tudo para a Europa, né? Por isso que a maioria das coisas estão lá no Museu Britânico, como vocês podem ver esses daqui. E uma briga terrível hoje de se pensar, né? Bem, essas peças deveriam voltar para o Iraque, deveriam voltar para o seu local de origem. Mas a gente fica com essa dúvida, e se voltar e acontecer isso? Né? Vale a reflexão. Bem, agora realmente os 2 slides finais. Quais são os legados da Mesopotâmia? O que os mesopotâmicos fizeram, né, que tem relação com a minha vida? Então, eles trouxeram diversos conhecimentos de astronomia, tá? Um dos principais está relacionado à ocorrência de eclipses solares e lunares. Esses caras observavam muito o céu, os astros, e inclusive as ideias de divisão de zodíaco são eles que inventam também. Eles que vão dividir o ano em 12 meses, a semana em 7 dias, um dia em 24 horas. Eles vão usar a agricultura com as fases da lua. Na matemática, eles vão inventar muita coisa. Então, a divisão de uma circunferência em 360 graus, eu trouxe essa imagem exatamente para vocês verem. É um caderno de matemática de um aluno da Mesopotâmia que possui aí um cálculo, não sei dizer para vocês qual, mas que envolve uma circunferência. O uso da raiz quadrada, da raiz cúbica, as 4 operações matemáticas, enfim, conhecimentos de técnicas, né, aplicadas à arquitetura, invenção do tijolo, eles que já vão começar a fazer as transações comerciais e anotar isso, e anotar como? Com a escrita. Então aqui tem um zodíaco, tá? Com a divisão dos 12 signos, que não são os mesmos que você conhece, porque os signos que você conhece, que eu também conheço, são os signos baseados nos gregos, né? Os signos mesopotâmicos eram diferentes, mas já eram 12. Enfim, e a escrita, que é a grande invenção da Mesopotâmia, que dessa a gente não pode esquecer, usamos ela até os dias de hoje e é importantíssima para nós. Bem, e é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês ouçam esse vídeo aí, nem que seja em dias, mas que ouçam um pedacinho. Se tiverem alguma dúvida, mandem para mim, tá? Vamos tentar aí se adaptar a essas novas realidades, essa nova plataforma, e se cuidem, lavem as mãos. Um abraço, um beijo e qualquer coisa, migre.